João Razin, especialista em criptomoedas, é nosso entrevistado. Hoje ele é uma referência na divulgação dessa nova tecnologia. Liderando uma comunidade de investidores a zero paralelo, ele produz conteúdos diários sobre moedas digitais. O que vai surpreender muita gente é saber como ele abandonou uma carreira promissora numa área que ele ainda gosta muito, além de nos contar o passo a passo dessa reinvenção profissional e pessoal. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com várias pessoas de diferentes idades que deram uma mudada, deram uma guinada na sua atividade profissional. Então, pessoas que foram buscar novos negócios, novas oportunidades, ou foram através de um hobby, uma diversão, alguma coisa que curtia, enfim, que tiveram a coragem de mudar, para mostrar que nunca é tarde. Eu sou o Ricardo Mando, eu sou o host Nada de Pânico, e você que segue normalmente as nossas mídias, nossos canais, especialmente no YouTube, nos podcasts, não esquece de dar seu joinha, de curtir, de dar o subscribe, e compartilhar também com a galera, Se o assunto que você ouviu, você achou que tá legal, interessante, compartilha aí, porque isso é muito legal para que essas informações cheguem cada vez a mais pessoas, tá? E, além disso, a gente está com uma pesquisa que deve estar aqui embaixo, depois vocês vão ver. É uma pesquisa rapidinha, 2 minutos, só com algumas perguntas básicas para a gente conhecer um pouquinho mais vocês e saber se a gente está no caminho certo ou não, tá? E hoje eu vou ter o prazer de receber aqui meus amigos Rui Cunha, de Valinhos, e Jorge Lacombe, de Campinas, galera conhecida aí do Nada de Pânico, e eles vão estar aqui comigo justamente para bater um papo, para receber de Valência, na Espanha, o João Razin, tá? O João, ele tem 40 anos, é formado em administração pela Federal de Santa Catarina, tem pós-graduação em design para iluminação do IPOG, extensão em retail pela FGV, MBA também em retail pela FEA, extensão em retail em lojas na Youngstown University, belo nome esse, hein? Inovação e Design Thinking na ESPM. Cara, você gosta de estudar, hein? Na boa. É um grande estudante. Quando eu era um pouco mais novo, não sou muito da leitura, mas quando eu era mais novo, eu li um livro que me moldou bastante, assim, chama-se The Long Tail, A Cauda Longa, do Chris Anderson. Ele fala muito sobre mercado de nicho, e a minha família tem negócio na área do varejo, em iluminação e design de interiores. E aí eu me formei em administração, me pós-graduei em varejo de bens e serviços e fiz uma pós-graduação também em iluminação e design de interiores. Então eu me formei para ser um gestor de varejo de iluminação. Então por isso tanto estudo voltado para esse mercado. Exatamente. Não, saquei, justamente, Você trabalhou um bom tempo nessa área, inclusive na Leroy Merlin também. E hoje a gente pode falar o quê? Que você é um influenciador digital, com canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter, enfim, em vários assuntos ligados à tecnologia, em blockchain, e você é proprietário hoje da empresa Zero Paralelo. Acho que é isso mesmo, né, João? Falei um monte de coisa, não sei se eu falei coisa errada. Não, é isso mesmo. Trabalhei por 20 anos no varejo, primeiro em varejo familiar, aí quando eu fui fazer esse MBA, eu fui para São Paulo, morei em São Paulo por 2 anos, fui muito feliz em São Paulo. E lá eu participei do primeiro programa de trainees da Leroy Merlin, uma multinacional francesa de coisas para casa. E foi muito legal, foi uma baita escola. Voltei para a empresa da família em 2011, fiquei em São Paulo de 2009 a 2011, voltei em 2011, final de 2011 para Florianópolis, que é onde essa empresa estava, onde eu sou nascido. Em 2015 eu assumo a gestão desse negócio familiar, efetivamente, meu pai e eu passo a administrar esse negócio, e fiz isso até 2020. 2020, em virtude de uma questão familiar, o imóvel, a empresa é mudada lá para Balneário Camboriú, e eu decido não participar dessa mudança, porque eu tinha conhecido o mercado de cripto em 2017, para especular mercado, mas aí em 2018 eu entendi efetivamente do que o Bitcoin se tratava, virou uma chave na minha cabeça, eu falei, eu preciso montar nesse cavalo encilhado, porque isso aqui veio para ficar, não é só um mercado especulativo, realmente é algo que entrega algum tipo de valor, eu vejo valor nisso. E aí fiquei estudando. Quando houve essa mudança da empresa em 2020,
eu falei, eu vou largar o varejo, vou deixar o varejo para trás para a educação relacionada a Bitcoin, blockchain e tudo que envolve o mercado de criptoativos. Então, eu comecei, né, já em 17, quando eu comecei a especular, eu compartilhava muito do que eu aprendia com outras pessoas. Então, eu tenho esse prazer de compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendo. Então, meu primeiro projeto educacional nesse mercado foi em 2017, um grupo de Telegram, uma rede social que era muito utilizada pela galera que investia em cripto naquele momento. Uhum. Aí, em 2018, eu criei um segundo projeto educacional chamado Criptotermos, que era um glossário cripto. Nossa, cara, você começou a fazer um monte de coisa. Eu ia te perguntar o que te fez mudar do comércio para o mundo digital, você já mandou ver. E aí, você fez essa escola, então, né, que você estava falando? Aí eu fiz o Criptotermos, que era um glossário. Em 2019, eu fundei um negócio educacional chamado Escola Cripto, do qual eu fui sócio até final de 2022. E de final de 22 para hoje, eu tenho um negócio chamado Zero Paralelo, também é um projeto educacional. A gente tem uma comunidade no Discord, que é também uma rede social muito, muito utilizada pelas pessoas que estão no mercado cripto. Crio conteúdo em rede social todos os dias. Então, é um pouco disso aí. Já me antecipei um pouquinho, vocês me desculpem atropelar E é um trampo, né? E é um trampo, porque você tá na mídia social todo dia, cara, tem que ter muito planejamento, muito conteúdo e muito trabalho, né? Não é fácil. E eu era um cara, até tava falando um pouco antes aqui pro George, eu era um cara que, mesmo nas minhas redes sociais pessoais, eu não aparecia. Eu não botava, cara. Eu sempre fui super low profile, assim. E aí, de repente, eu tô criando conteúdo publicamente na internet, né? Eu fiz isso porque eu enxerguei nesse caminho, um caminho de eu me tornar rapidamente relevante para esse mercado. Eu queria acelerar a minha relevância nesse mercado e criar conteúdo, eu achei que era um caminho para chegar lá. Então, quebrei algumas barreiras, botei de lado alguns medos. Eu sou gago. Opa, então, imagina um gago, eu também sou. Somos imagina dois, então. Imagina um gago criando conteúdo, né? E aí eu comecei e gostei muito disso. Eu gosto muito de conversar com as pessoas na internet, funciona muito bem para mim. Ô, João, realmente não parece nem um pouco que você é gago. Mesmo porque eu sei que você faz live 2 vezes por dia, é uma coisa louca. Mas vamos chegar nessa parte aí de digital mais para frente. Vamos voltar um pouquinho aí. Você já deu um panorama de tudo que aconteceu, mas eu queria entender um pouquinho melhor como foi o início da sua carreira. Então, você mostrou todos os cursos e foi trabalhar no varejo. Sua família tinha uma empresa, o que era o varejo É um comércio de iluminação decorativa. A gente vende lustre, arandela, plafon, abajur, tudo para iluminação decorativa residencial e comercial. Então, esse era o negócio da família, um negócio que foi criado em 1991. Eu cresci atrás de balcão de loja, né? Eu tenho origem libanesa, então vocês sabem como é que é, né? O comércio tá no sangue. Né? Exato. A minha avó, por parte de pai, tinha loja. O meu avô fazia venda também, veio do Líbano e trabalhou como mascate durante muito tempo, vendendo de porta em porta. E isso é minha família por parte de pai, né? Por parte de mãe, o meu avô é advogado, mas muito empreendedor também. Então, eu sempre vi essa coisa de empreender muito, muito de perto. Então, eu cresci dentro de loja e, na minha cabeça, eu queria me preparar para ser um gestor daquele tipo de negócio. Então, essas minhas formações acadêmicas foi nesse sentido, assim. Então, eu pensava o seguinte, qual que é o gestor de loja de iluminação que a qualificação é completamente direcionada para esse tipo de negócio. E aí, na minha cabeça, eu pensei, eu acho que pode ser um diferencial para mim. Ainda que o negócio, por qualquer motivo, não dê certo ou não vá para frente, provavelmente eu conseguiria me colocar num outro negócio do mesmo ramo. Eu gosto muito de varejo, sempre gostei muito de varejo. Varejo, eu aprendi isso na Leroy Merlin, varejo é uma ciência, né? Não é só tu pegar o produto, comprar do fornecedor e colocar em cima da prateleira. Tem muita inteligência aí em torno do varejo e eu gosto muito disso. Então, nunca achei que fosse sair do varejo, mas acabou acontecendo. Mas você foi para Leroy Merlin, saiu do negócio da sua família e foi para lá para ter essa visão mais abrangente, não só lustres? O que acontecia? O que acontecia? Eu sempre quis que as minhas ideias fossem colocadas em prática.
E com o meu pai eu não conseguia ter muito espaço. E meu pai achava que as ideias não faziam sentido, ele tinha um jeito de gestionar o negócio. Eu queria caminhar para outra direção. A loja era muito mais uma loja de material elétrico que vendia lustre do que uma loja de decoração que vendesse material elétrico. Então, o ticket médio bem pequenininho, uma vasta clientela. Eu tinha vontade de ir por um outro caminho, de ser decoração que vendesse material elétrico, menos cliente, ticket médio maior. E a gente não se acertava. Eu e meu pai nos damos muito bem, mas eu queria fazer um pouco do meu jeito e eu não vi espaço. E aí eu falei, quer saber? Vou para São Paulo. Morava em Floripa, vivia muito bem. Vou para São Paulo, me qualifiquei lá para o MBA da FIA, de Varejo de Bens e Serviços, que era um MBA bastante concorrido. Não bastava se matricular, tinha que passar por uma avaliação e tal. Eu consegui passar. E aí eu fui morar em São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás. Eu me lembro que eu cheguei em São Paulo num domingo, na segunda-feira, eu fui bater perna na Consolação, que é a rua das lojas de lustres em São Paulo. Fui bater de loja em loja para ver se alguém me empregava. E aí eu parei na primeira loja que eu entrei, do seu Cadur. Era uma loja chamada Shopping dos Lustres. Eu expliquei a minha situação. Eles até ficaram meio desconfiados, assim, mas teu pai tem loja e tu veio para São Paulo, trabalhar em loja. Eles ficaram meio assim, mas ele me recebeu muito, muito bem. Trabalhei ali de vendedor durante 2 meses e 11 dias, porque um mês depois de eu ter começado esse trabalho, eu me cadastrei para o trainee da Leroy Merlin. Nunca tinha participado de processo de trainee, enfim. Meu pai tinha comentado comigo em Floripa que a Leroy Merlin era uma grande empresa de construção, que tinha chegado no Brasil há poucos anos. Eu peguei aquilo, entrei no site, o programa de trainee estava aberto, eram 14 vagas para 14 mil pessoas. E aí eu me cadastrei lá, sem a mínima expectativa de conseguir qualquer coisa, e acabei passando, assim. Então eu fiquei nessa loja, na Consolação, durante 2 meses e 11 dias, e depois para o primeiro programa de trainee da Leroy Merlin no Brasil, que foi uma grande escola para mim. Então eu estava fazendo MBA de varejo, de bem serviço na FIA, estava aprendendo sobre varejo com os franceses lá da Leroy, me ensinaram muito, assim. Então foi isso, assim. Saí de Floripa porque eu não estava... 3 escolas, então, né? Assim, a bagagem familiar, a Leroy e o MBA. Exato. E aí você, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, de repente você fala assim, não é isso que eu quero. Porque, apesar de você já podia fazer uma carreira aí, né? Não precisava fazer a carreira com seu pai. Você podia abrir uma loja própria, ou você poderia continuar na Leroy ou em alguma outra do mercado. Na verdade, eu diria que não é que não era isso. Eu ainda gosto muito de varejo, mas o mercado de cripto, blockchain, cara, te encantou, me arrebatou, né? Te encantou, esse é o lance, né? Me arrebatou. Para mim, fazer largar o varejo não era fácil que isso acontecesse, mas esse mercado realmente foi importante para mim. Ô, João, e nessa hora que você resolveu, vou cair fora do varejo, vou mergulhar no mercado de cripto, digital, como é que foi aí a reação da sua família, seus amigos, o seu pai, né, que tinha o comércio? Como é que foi o lance dele? Eles te apoiaram? Cara, o meu pai, eu comecei a investir em cripto em 2017, né? Eu comecei em junho, e o meu pai começou a investir 3 meses depois. Então, meu pai também conhece esse mercado, também entende esse mercado. Ele entendeu também. Apaixonado também? Também apaixonado também? Ah, tá. Também é. Então, assim, não foi uma completa surpresa. Assim, eu teria que mudar de cidade, eu teria que sair de Florianópolis e ir para Balneário Camboriú. E eu não queria isso. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar transformar aí o limão numa limonada, né? Tentar ver o copo meio cheio e vou recomeçar numa outra área. E aí, efetivamente, trabalhando todos os dias. E aí a gente desenhou a estratégia na época. Na época eu saí para o projeto anterior chamado Escola Cripto. E eu saí com a intenção de fazer acontecer o que de fato aconteceu. Isso foi muito legal. Foi muito satisfatório, assim, porque a ideia era criar conteúdo sobre o assunto de maneira séria e simples. Por quê? Porque em cripto tinha muito picareta. Tu falava em cripto, metade era picareta.
mais da metade era picareta, e uma galera era muito técnica. Não tinha ninguém falando com seriedade de maneira simples. Então, essa foi a estratégia. A gente vai se comunicar, a gente vai ensinar sobre esse mercado de maneira simples, mas séria, com uma postura séria. A gente sempre tomou muito cuidado com quem a gente aparecia, com quem a gente se conectava, e deu muito certo, assim. As pessoas começaram a ver na gente pessoas em quem elas podiam confiar, pessoas que estavam falando sobre o assunto com seriedade, mas de maneira simples. E assim foi. Então, esse negócio se tornou bastante relevante, um projeto educacional, do qual eu acabei saindo em 2022 para recomeçar mais uma vez, mas dessa vez com um projeto do qual eu tinha total controle. Lembra que eu falei para vocês que eu saí lá da loja do meu pai porque eu sentia que eu não podia fazer o que eu achava que tinha que ser feito? Desse negócio da escola cripto foi a mesma coisa. Chegou num determinado momento em que eu não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer, eu não estava mais acreditando no trabalho que eu estava fazendo. Mais uma vez eu recomecei. Saí e recomecei final de 22, o Zero Paralelo, que é o meu projeto educacional de hoje. Ô, João, todas essas transições aí, você conseguia financeiramente se sustentar? Você estava com toda essa confiança financeira? Olha, foi tudo foi tomada de risco. Tudo foi tomada de risco. E eu não sou um cara solteiro, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu moro na Espanha. A primeira saída do varejo para a cripto, eu diria que foi uma jogada mais arriscada, porque eu não era ninguém no mercado cripto. Eu tinha que construir o meu nome do zero. Uhum. Quando eu saí da escola cripto pro meu negócio, que é o Zero Paralelo, e agora eu pretendo, não tenho mais nada que me impeça de fazer as coisas que eu quero fazer, entregar o valor que eu acho que tem que ser entregue, era um risco também, mas era um risco um pouco menor, porque as pessoas já me reconheciam como uma pessoa com certa autoridade no assunto. Mas eu saí de um negócio que tinha faturamento, que tinha audiência, que tinha um monte de coisa, para absolutamente zero. De dezembro de 2022 para janeiro de 2023, eu saí de muita coisa para nada. Eu dei um salto no vazio. Income zero, né? Income zero. Deixei de ter faturamento. Não vendi a minha participação. Eu só saí. Sem nada. Então, assim, foi arriscado mais uma vez. Mas eu sentia que eu precisava fazer isso. Porque se eu não fizesse isso, eu ia estar comprometendo o médio e longo prazo. A minha atuação nesse mercado para o médio e longo prazo. Era mais confortável naquele momento ficar como estava, mas eu enxergava que isso ia me fazer mal logo na frente, então resolvi mais uma vez correr o risco, e graças a Deus também as coisas estão indo muito, muito bem. Que legal. Então você colocou aí a sua visão estratégica, né? Olhando o futuro e vendo os melhores caminhos que você tinha a tomar, né? Exato. E agora, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Né? Que você falando parece que, tudo bem, você deu um salto de fé, como a gente fala, né, para começar alguma coisa. E 2 vezes. Você fala que, as coisas começaram aí a 1000. Agora, deve ter tido aí alguns percalços no meio do caminho. Como é que foram essas dificuldades? Muitas. A primeira mudança do varejo para cripto, eu estava na minha cidade natal, eu tinha a minha família perto. Essa segunda mudança, eu não tinha nada disso. E aí eu tinha, obviamente, um pouquinho de caixa para queimar, porque eu sabia que ia levar um tempo para eu me reconstruir. Nesse período de reconstrução, eu resumiria tudo a muito trabalho. Né? Muito trabalho, muita dedicação, com toda a liberdade que eu tinha dessa vez para falar sobre o que eu quisesse falar. Né? Porque quando faz parte de um negócio que é assim, de falar na internet, tu tem sócios, tu precisa atender a estratégia do negócio. Agora, eu entendia que a estratégia estava equivocada e eu não conseguia mudar isso. Então, quando eu dou mais esse novo salto e eu começo a criar com total liberdade, eu posso tomar um pouco mais de risco no conteúdo. Na minha opinião, eu desde o dia zero, eu passei a entregar mais valor do que eu entregava antes.
E aí era muito trabalho, assim, era todo dia criando conteúdo, mas assim, ó, não foi fácil, porque eu fiquei queimando caixa há muito tempo e chegou um momento ali em que eu pensei, porra, o caixa vai acabar e eu vou ter que começar a queimar os meus investimentos. E queimar investimento seria vender cripto. E eu não queria fazer isso. Isso começou... tive falta de ar, faltou... a voz começou a falhar. Cara, todas as penúrias, assim, do empreendedor, eu tive. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Foi muito difícil. Ô, João, eu acho que você está já respondendo uma pergunta que a gente vai fazer para frente. Tá. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas não, eu só fiquei curioso nesse salto que você foi. De repente você está na Espanha. E esse salto para a Espanha que eu não ficou claro. Você estava em Florianópolis, foi para São Paulo, e aí, de repente, você está na Espanha. Conta agora então, como é que foi isso. Então, eu estava em Floripa, aí vou para São Paulo para fazer o MBA de Varejo e Bem e Serviço, 2009 a 2011, trabalho na Leroy Merlin, volto para Floripa em 2011. Trabalho no negócio da família até 2020. Aí começo esse negócio educacional, saio lá da empresa da minha família, a Leroy foi em São Paulo, foi lá para trás. E quando eu estava no meu negócio anterior, né, na escola cripto, eu venho para Espanha. Eu e meus filhos temos cidadania italiana. Era um desejo antigo de morar fora. Eu queria oportunizar para eles uma outra língua, uma outra cultura. Mudamos para cá, só que eu trabalhando para o Brasil. Então, os horários super complicados, mas eu entregando tudo que tinha que ser entregue. Essa mudança para a Espanha, eu acho que foi um dos motivos de a sociedade anterior ter começado a desandar. Entre outros motivos, eu acho que isso começou os meus sócios na época não gostaram da minha mudança, e efetivamente eu sou obrigado a admitir, quando tu tá num outro fuso, tu trabalhar para o Brasil é bem complicado, não é fácil. Então eu comecei a ajustar os horários do negócio, o que eu podia ajustar para o meu horário daqui, outras coisas não eram possíveis de serem ajustados os horários. Começou a se criar um clima não muito amigável, as coisas começaram a não ser mais tão gostosas como eram anteriormente, e aí eu resolvo sair. Isso no final de 22. E aí, 16 de janeiro de 23, então há 1 ano e 3 meses atrás, eu começo a criar conteúdo nos meus canais, no YouTube, em todas as redes sociais é João Azim, e eu crio uma comunidade chamada Zero Paralelo, que é essa galera toda reunida no Discord, que troca ideias sobre o mercado todos os dias. Essa é a linha do tempo. Então Zero Paralelo, para entender um pouquinho, né? Começando a tentar entender, é uma plataforma de comunicação entre empresários, entre pessoal que investe, como é que é? Ou é uma plataforma de investimento? Se tu procurar os meus conteúdos em rede social, tu vai procurar por @João Azim, tá? Eu crio conteúdo no YouTube todos os dias às 7 da manhã, youtube.com/João Azim. Zero Paralelo é o nome da minha comunidade, que tá lá no Discord. Tem um grupo no Discord que tá organizado por canais, por setores, porque o mercado do cripto ele é muito amplo, tem muito subnicho dentro do nicho cripto. E ali a gente troca ideias, eu tô ali trocando ideia com as pessoas fazem pergunta, eu devolvo pergunta também, respondo. É onde a galera que acompanha o meu trabalho se encontra. Então, isso acontece no Discord. Porque o Discord é a ferramenta que eu entendo hoje ser a melhor de todas para tu organizar todos os assuntos, para tu deixar todo o conteúdo muito bem organizado. Ali dentro acontecem também community calls, que são calls de comunidade. Então, a gente entra ali, às vezes, no canal de voz para trocar ideias sobre mercado. Então, o Zero Paralelo é a comunidade. É a comunidade em torno do conteúdo que eu crio. Ô, João, não entendo como você monetiza isso. Você não tem um salário. Como é que você faz para viver disso? A comunidade monetizada, você cobra para subscription, né? Então, a monetização ela vem principalmente pelo YouTube. O YouTube, depois que tu tens uma quantidade de views e uma quantidade de inscritos, tu pode ativar um programa de membros. Então, eu me monetizo hoje através do programa de membros do YouTube. Ou seja, as pessoas pagam para serem membros do YouTube. Todo mundo pode assistir de graça.
mas eu faço um conteúdo por semana no YouTube que só vê quem é membro. Ah, tá. Além disso, o Zero Paralelo, o Discord, tem um canal que é público. O Zero Paralelo tem uma temática de navio pirata, ok? Tem um canal que chama Saguão, que ele é público, todo mundo pode entrar. Fora o Saguão, todos os outros canais, o Converse, o bate-papo geral dos membros, só tem acesso quem é membro lá do YouTube. Entendi. Então o cara vira membro do YouTube para ter acesso a esse conteúdo fechado no YouTube. Ele vira membro para ter um selinho ao lado do nome nas lives abertas. Eu priorizo os comentários no YouTube de quem é membro. E também para ele ter acesso ao servidor do Zero Paralelo. Então eu monetizo hoje com membros do YouTube. Essa é a principal membro paga para ser membro, então. Quem é membro paga para o YouTube para ser membro. É pelo YouTube. O YouTube desconta 30%. O YouTube desconta 30% e me repassa o resto. Vale a pena. Quantos membros? Não, aí que tá. Falando YouTube, só aproveitando um pouco essa pergunta. Como é que foi sair de 0 para ter 20 mil assinantes do seu canal, né? E depois, quantos membros que você tem? Eu diria o seguinte, ó, no meu business anterior, eu saí de 0. Eu fiz muito conteúdo para 0 pessoas. Quando eu recomeço no começo de 23, as pessoas já me conhecem. Então eu começo, eu falo assim, ó, eu falo assim, olha, eu tô aqui, ó, meu canal agora é o João Azin. Alguns amigos do mercado também falaram, olha, o João tá de volta, o João tá aqui. E aí o canal começa a crescer, mas tu cresce paulatinamente, é devagar. Hoje, então, o canal tem 20 mil inscritos em 1 ano e 4 meses, aproximadamente, 20 mil inscritos. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, o número de inscritos não importa. O que importa de verdade é o engajamento daquelas pessoas que te acompanham. Porque, por exemplo, nesse meu negócio anterior, a gente tinha 38 mil inscritos quando eu saí, eu lembro. E a gente fazia live para simultaneamente 300, 400 pessoas, 500 pessoas quando ia bem. Hoje, com 20 mil inscritos, eu faço live simultaneamente para mais de 1.000 pessoas às vezes. Ou seja, trata-se de uma comunidade muito engajada. Número de inscritos não traz assinatura. Comunidade engajada traz assinatura. Então, a construção desses 20 mil inscritos foi aos poucos, criando conteúdo todos os dias, trabalhando todos os dias com muita disciplina. As pessoas, então, eu tenho um horário que eu faço live. As pessoas se acostumam com aquilo e elas colocam aquilo na rotina delas. Então, elas se programam para te assistir naquele horário. Então, eu respeito muito todo dia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, horário de Brasília. O horário que eu faço também não é um horário fácil. 7 da manhã do Brasil. Por que eu faço às 7 da manhã do Brasil? Porque eu tô na Espanha, eu tô 5 horas na frente. O melhor horário é final do dia. Então, mas tu tens mais audiência à noite. A galera que faz 18 horas, 19 horas, tem mais audiência. Eu comecei a construir esse hábito nas pessoas de 7 horas da manhã. E deu certo, assim, veio muito bem. Quando atingiu ali um número de inscritos e tal, aí eu criei o programa de membros. Então hoje são quase 700 membros que pagam R$39 por mês. Então, essa é uma das principais fontes de receita nessa etapa de reconstrução. É assim que tá funcionando. Não é a única, mas eu diria que é a mais estratégica. Porque se vocês me perguntarem o que eu quero crescer pensando em negócio, eu quero crescer membros do YouTube. Por quê? Quanto mais membros eu tiver, mais dinheiro eu coloco no bolso do YouTube. Quanto mais dinheiro eu coloco no bolso do YouTube, provavelmente mais ele vai entregar o meu conteúdo. Claro. Uma coisa puxa a outra. Exato. Legal. Lacombe, você quer fazer uma colocação, alguma pergunta? Eu queria perguntar, porque a criptomoeda tem muita gente discutindo se isso aí funciona, se isso é verdade, se você não está comprando vaporware, software vazio, o que é, né? Porque, ou então assim, lá na frente, quando você tiver realmente a quantidade de mineração de criptomoeda, vai precisar de uma usina nuclear de
de energia elétrica para conseguir minerar aquilo tudo, vai consumir muito recurso da terra, se isso é viável, se já está tendo aquecimento global por causa da mineração. Então, assim, tem muita coisa se fala, né, sobre isso. Eu queria sua visão um pouco sobre essas diversas questões aí. Criptomoeda é um termo muito amplo, né? Eu acho que o primeiro passo para todo mundo que quer embarcar nesse mercado é entender o Bitcoin. Porque o Bitcoin inaugura a classe dos ativos digitais escassos graças à tecnologia por trás do Bitcoin, que é a famosa tecnologia blockchain, né? Antes do Bitcoin não existiam ativos digitais escassos, né? Se eu enviasse para o Rui um PDF, o Rui poderia enviar para o George, para o Ricardo, e então não existia ativo digital escasso. O Bitcoin, graças à tecnologia blockchain, inaugura a classe dos ativos digitais escassos. Quando eu transfiro um Bitcoin, ou uma fração de Bitcoin, que a gente chama de satoshis, né? Porque o Bitcoin tem 8 casas decimais após a vírgula. Se eu transfiro alguns sats pro Ricardo, eu deixo de tê-los. Então, não é um ativo digital que eu mando pro Ricardo, ele manda pro Jorge, isso vai se multiplicando. Não. Quando eu transfiro o Bitcoin para alguém, eu deixo de tê-lo. Isso acontece porque a blockchain nada mais é do que um livro contábil descentralizado. Né? O saldo de uma wallet é a quantidade de entradas menos a quantidade de saída, como funciona um sistema financeiro normal. E o que garante que esse livro é auditado são justamente todos aqueles que possuem, que rodam um nó, que possuem a blockchain em seus computadores. Né? Então, tu consegue verificar a qualquer tempo, a qualquer momento, de maneira completamente permissionada, se o saldo de um endereço na blockchain, se ele é um saldo verídico ou não, se existe algum tipo de discrepância ali. Então, o Bitcoin, o white paper do Bitcoin, né, o documento que explica o Bitcoin, foi publicado em 31 de dezembro de 2008 por uma pessoa, ou um grupo de pessoas, não sabe ao certo, chamado Satoshi Nakamoto, um pseudônimo. Em 2009, 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco do Bitcoin é minerado. Portanto, os primeiros Bitcoins são emitidos. Porque a cada transação, né, a cada 10 minutos, um bloco é encontrado pelos mineradores, são máquinas que estão à disposição da rede em disputa para encontrar um problema matemático chamado nonce. O computador que encontra aquele problema matemático, ele pega aquele bloco, coloca nessa cadeia de blocos e ele recebe como recompensa as fees que compõem o bloco e uma transação chamada transação Coinbase, que é essa transação que é a emissão de Bitcoin. Então, a emissão de Bitcoin a cada bloco é também a recompensa para o computador que encontra o nonce e confirma as transações, portanto, confirma aquele bloco. Então, lá em 2009, eram emitidos 50 Bitcoins a cada bloco, e de 210 em 210 mil blocos, acontece um evento chamado halving, que corta pela metade a emissão de Bitcoin. Então, lá em 2009, eram 50 Bitcoins por bloco. 2012 acontece o primeiro halving, corta a recompensa para 25. 2016, segundo halving, corta para 12,5. 2020, terceiro halving, corta para 6,25. E agora, 4 dias atrás, tivemos o quarto. Isso aí. E cortou a recompensa para 3,125. Então, a economia do Bitcoin ela é pública e ela é conhecida por todos. O fato de a emissão de Bitcoin, de a economia do Bitcoin ser previsível, é o que é visto por muitos o Bitcoin como um ativo de reserva de valor. Diferente, por exemplo, do ouro, né? O ouro, por exemplo, que também é um ativo, é um ativo que milenarmente é utilizado como reserva de valor. Se tu emprega mais capital na extração de ouro, tu extrai mais ouro. Né? O ouro tem uma inflação aí anualizada de aproximadamente 2% ao ano. Mas se tu emprega mais capital na extração de ouro, tu extrai mais ouro. No caso do Bitcoin, não. Porque existe uma regra no código que diz que de 2016 em 2016 blocos, existe um ajuste de dificuldade na rede para que os blocos sempre sejam colocados de 10 em 10 minutos, para garantir essa previsibilidade. Então, por exemplo, digamos que hoje temos 1 milhão de máquinas gastando energia, poder computacional, para entrar nessa disputa, para encontrar um nonce, para receber as fees de um bloco e a transação Coinbase. De repente, o Elon Musk chega na parada e dobra o número de máquinas.
imediatamente tu vai ter uma diminuição no tempo entre blocos. Mas de 2016 a 2016 blocos, que são mais ou menos de 2 em 2 semanas, a rede é reajustada para o número atual de máquinas. Então, a mineração de Bitcoin, ela é previsível. A do ouro não é. A do Bitcoin é previsível. Muita gente diz que o Bitcoin não pode ser considerado um ativo de reserva de valor, porque por se tratar de um ativo muito volátil, né, na paridade com a moeda fiduciária. Acontece que se tu der um zoom out no gráfico, tu vai ver que o Bitcoin ele só se valoriza. Se tu dá um zoom in, ele cai, ele corrige. Mas se tu dá um zoom out, ele faz assim, ó. Porque cada vez mais pessoas, na minha opinião, entendem o valor desse ativo. Tanto é que agora temos instrumentos financeiros tradicionais, fundos negociados em bolsa, temos agora ETFs de Bitcoin à vista. Porque muita gente está entendendo que o Bitcoin não é só um ativo para especular. O Bitcoin ainda é muito volátil, porque ele ainda está passando por um período de descoberta de preço. Na minha opinião, o valor do Bitcoin está aqui e o preço está aqui. Enquanto for assim, tu vai ter volatilidade. O ativo está passando por descoberta de preço. Você só opera Bitcoin ou você tem Ether, outras coisas? Eu opero tudo que o mercado me oferece. Tudo. Agora é inegável que o Bitcoin é uma coisa e o resto são outras coisas. Tá. Esse valor todo que eu estou compartilhando com vocês, só o Bitcoin tem. Todo o resto se assemelha muito mais com ação de empresa, de startup, do que com qualquer outra coisa. Bitcoin é efetivamente um ativo para te proteger da desvalorização da moeda fiduciária, né? Os caras aumentam base monetária de tempos em tempos, o teu poder de consumo ele é corroído, e o Bitcoin é um ativo para te proteger desse tipo de situação. Né? Porque quando os caras aumentam a base monetária, a gente sabe que tempos depois a gente passa por épocas de inflação, e o Bitcoin é um ativo para te proteger disso, que mantém a tua mobilidade. Né? Porque tu pensa, se tu precisar te mudar, tu não vai ser com um terreno debaixo do braço ou com um monte de barra de ouro dentro de uma mala. O Bitcoin tu carrega na tua cabeça se tu quiser. Porque quando tu crias uma carteira de Bitcoin, ele cria para ti uma sequência de normalmente 12, 24 palavras que servem para restaurar aquele endereço em qualquer outro dispositivo. Então, eu consigo carregar o Bitcoin para qualquer lugar se eu tiver as 12 ou 24 palavras na minha cabeça. Claro que não é algo recomendado, porque as pessoas podem esquecer, mas tem pessoas que guardam essas palavras em placa de metal, em papel. Aí existem diversas estratégias de custódia de Bitcoin e criptomoedas de maneira geral. É a chave. Eu vou contar uma história triste, então, para você. Em 2009, 2010, eu estava na IBM, navegando na internet, assim, na hora do almoço, e aí eu vi as notícias do blockchain, não sei o quê, papapá. E aí eu falei assim, pô, acho que eu vou botar uns 100 reais aqui nessa brincadeira. Mas só que eu não consegui entender como é que fazia para comprar, tinha que botar cartão de crédito, o site não era seguro. Eu falei assim, não vou comprar isso não, e desisti. Mas eu cheguei até a comentar com o pessoal em volta, pô, acho que esse troço é interessante, né? Porque 100 reais, se eu perder 100 reais não vai me fazer pobre. Se eu tivesse comprado lá em 2008, 2009, você falou, né? Se eu tivesse comprado 100 reais eu me lembro que o Bitcoin valia menos de R$1 naquela época, só para você ter uma ideia de... Era centavos. E 100 reais ia me dar uma quantidade de Bitcoin. Eu fiquei imaginando que se eu tivesse feito essa transação, imagina a quantidade de pessoas que passaram por isso, né? Porque foi um boom, todo mundo sabia que existia, mas ninguém acreditava, ninguém sabia. Você não vou, é um risco, sei lá que situação vai para frente, é um bando de maluco, você tá dando dinheiro para maluco, mas tive a possibilidade de comprar um pouco do Bitcoin, né? Porque não fui adiante. Mas será que tu teria segurado se tu tivesse comprado a R$1 e tivesse ido a 100 reais? Tu teria guardado ou tu teria vendido? Não, eu não sou do tipo que vende, não. Eu sou do tipo que segura. Teria guardado lá? Eu ia ficar lá, eu ia falar assim, eu vou esquecer esse negócio. Eu ia guardar numa gaveta e ia ficar. Que bom, Lacombe. Interessante aí, né? E a gente está vendo esse papo hoje, um papo um pouco diferente, dando um pouquinho de tecnologia com o João Razin. Estamos aprendendo aqui todo mundo, né? Estamos começando a ter uma aula aí sobre cripto, sobre Bitcoin e tal, sobre blockchain juntos, já vão rolar mais algumas perguntas. Agora, você que está assistindo a gente, que está acompanhando ou está ouvindo, não esquece de seguir, né, os nossos canais nas plataformas de podcast, no YouTube. Vocês viram aí como o YouTube é legal, né? Então, por favor, sigam à vontade
a gente aí. E compartilha com a galera e todo mundo seguindo a gente. E, pessoal, lembrando que o Nada de Pânico, a gente tem episódio toda semana, então sempre tem uma história aí diferente, um caso legal de mudança, enfim, com essa temporada, né, que é a Nunca é Tarde. Agora, voltando para você, João, né, com tudo isso que você rolou aí, que você passou, você entrou em pânico alguma vez? Cara, nessa retomada aí, nesse recomeço em 2023, eu não entrei em pânico, mas eu acho que eu fiquei muito próximo de apagar, assim, eu não sei nem explicar isso pra vocês, assim, mas eu tava tão acelerado, eu tava tão preocupado em tirar o meu negócio do chão, em fazer ele dar certo, porque eu tomei um risco mais uma vez, né? Que em alguns momentos eu tive falta de ar, fui no médico para ver se estava tudo bem comigo. Eu passei, nesse período de recomeço, eu passei alguns maus bocados, assim, sempre tive muito apoio da minha família, da minha esposa também, sempre acreditou muito na minha... Porque ela viu também, né, ela viu lá, quando eu saí do varejo para cripto a primeira vez, ela viu que o que eu planejei efetivamente aconteceu. E quando eu resolvi começar de novo em final de 22, início de 23... eu tive o mesmo papo com ela, né? Eu falei, olha, vou tomar risco mais uma vez, mas eu acho que é necessário, porque eu não tinha nada, assim, nada. Não, mas eu tinha alguma coisa em vista. Não tinha nada em vista. Na minha cabeça era recomeçar do zero. E nesse período, em alguns momentos eu pensei, pô, será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Isso me fez muito mal em alguns momentos. Eu cheguei próximo de dar uma panicada, assim, sabe? Mas no final das contas, quando parecia que não ia dar certo, as coisas engrenaram. Bizarro, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando eu saí do varejo e fui para minha primeira empreitada, foi igual. Você está colocando, então, que você está na sua segunda transformação. Eu diria que sim. Diria que sim. Então, na verdade, não, ô Rui, eu diria que não. Eu diria que a minha quarta transformação, porque a primeira foi sair de Floripa para São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu fui para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Não conhecia ninguém. Então, assim, eu ia para trabalhar. Eu comecei trabalhando de vendedor numa loja na Consolação. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu peguei a primeira oportunidade que me apareceu. Então, a ida para São Paulo foi a primeira mudança importante. Quando eu voltei para Floripa, foi uma outra mudança importante, porque eu estava muito bem na Leroy Merlin. Eu voltei para voltar para o negócio da minha família. Eu estava muito bem na Leroy Merlin, eu estava muito feliz, eu tinha um grande reconhecimento dos principais executivos da empresa. Eu estava muito bem. Aí eu volto, então, e aí assumo o negócio em 2015. Em 2020, eu saio para cripto. Em 2023, 22, 23, eu mudo de novo. Então, eu diria que é a quarta. Eu diria que é a quarta mudança. Então, nós estamos acostumados aqui a entrevistar, bater um papo com pessoas que são um pouco mais velhas. E o que acontece tem uma transformação na vida, até com mais idade, depois dos 50, e você já vem com 4. E quem me apresentou você foi minha sobrinha, Sofia, e ela falou exatamente isso, que não existe uma transformação na vida, o pessoal mais jovem se transforma o tempo todo. Então, eu estou até curioso para saber qual vai ser a sua próxima transformação. Será que você já tem ideia? Assim... Era a minha pergunta. Quer dizer, você está estudando tanto, você está aprendendo tanta coisa. O que você está bolando agora aí para frente? Eu não estou bolando nada. A Sofia, assim, eu admiro muito ela. Ela, quando ela tá fazendo... Eu sei porque a gente trabalhou juntos num projeto já. E ela, quando veste a camisa, ela tá efetivamente de camisa vestida e ela só pensa naquilo. E eu me vejo dessa forma também, assim. Hoje não existe nenhum tipo de razão para eu pensar já numa transformação. O que eu acho é que o mercado cripto é um mercado muito incipiente, muito novo, e existe muita oportunidade nesse mercado ainda. O ponto é que eu não sei se eu quero para sempre estar criando conteúdo, entendeu? Publicamente na internet. Eu acho que a criação
de conteúdo em redes sociais, para mim, é uma etapa da minha estadia nesse mercado, do meu processo nesse mercado. Eu pretendo continuar nesse mercado, mas eu não sei se para sempre criando conteúdo, compartilhando publicamente o que eu sei, porque é bem desgastante, assim, e eu gosto muito de negócio. Criação de conteúdo, para mim, não é o fim, é o meio. É o meio para eu acessar mais portas desse mercado, né? Desde que eu recomecei, em 23, eu cofundei 2 negócios dentro de cripto, uma plataforma de staking de ETH chamada Stake Together, uma plataforma de colecionáveis digitais chamada Gotas.social, e sou advisor de 2 outros projetos. Um chama-se Picnic, que é um projeto que abstrai a necessidade de o usuário entender de cripto para investir efetivamente em cripto, e da MFi, que é uma tokenizadora de ativos do mundo real, uma empresa que está tokenizando dívida. Então, o meu negócio, na verdade, é negócio. Eu não sou youtuber. A criação de conteúdo no YouTube, para mim, é um meio, não é o fim. Então, eu utilizo esse alcance que eu tenho via redes sociais para participar de negócio. O meu objetivo é esse, não é estar para sempre no YouTube criando conteúdo. Entendi. Na verdade, é um catalisador de oportunidades para novos negócios. Né? Exato. Agora, João, a gente está meio que chegando no final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está com 40 anos, que você falou, né? Pô, pensando numa pessoa que está pensando em mudar de carreira, querendo fazer algo diferente, ainda mais hoje em dia com tanta coisa na internet, quais seriam as dicas assim que você poderia passar para uma pessoa nessa idade? Eu acho que o mínimo de planejamento, né? Às vezes todo planejamento não é suficiente para tu não conseguir alcançar o teu objetivo. Eu me planejei bastante, financeiramente falando. Eu tinha um planejamento, eu sabia quanto tempo que eu tinha para queimar. Eu acho que isso é fundamental, especialmente quando tu é casado, quando tu tem filhos, né? As responsabilidades, elas são enormes. Bastante planejamento, e uma vez que tu decide pela mudança, acelerar o máximo que tu puder, assim, trabalhar que nem um cavalo, entendeu? É trabalhar muito. Eu trabalhei, assim, todas as vezes que eu recomecei, eu trabalhei demais. Eu continuo trabalhando bastante, mas assim, o começo, tu tem que pisar no acelerador, não tem jeito, sabe? Então, muito trabalho e planejamento, eu acho que é isso. Não, mas é aquela analogia, né? Você vê um avião, o avião para subir, ele é um esforço incrível, a maior parte do combustível do avião está aí. Depois que ele está lá em cima, a coisa vai em frente. Né? Exatamente. Assim, a impressão que dá, todas as vezes que eu recomecei, a impressão que dá é que o começo é muito sofrível. Mas num determinado momento parece que uma chave vira e a coisa começa a... É igual mesmo. O avião é uma boa analogia, né? Quando ele sai do solo, é aquela turbulência, ele trepida bastante. Em algum momento ele parece que dá uma estabilizada. Tu precisa continuar manivelando a parada, né? Não chega um momento em que tu bota o pé em cima da mesa e fala assim, agora eu não preciso fazer mais nada. Tu tem que estar sempre manivelando. Mas o começo, ele demanda, na minha opinião, pelo menos sempre foi assim pra mim, demanda muita força, muito esforço. Muito esforço. Legal. E pensando em mídias, né? Nas mídias sociais, os canais de comunicação, enfim, qual que é a dica que você dá? Ter conteúdo diário, constante, batendo naquele tópico, qual que seriam alguns insights? Aí depende, ô Ricardo, quando eu comecei a criar conteúdo em 2019, a botar cara, eu utilizava o Instagram. Eu era super presente no Instagram todos os dias, stories, falava muita coisa, compartilhava muito conteúdo ali. Eu acho que tu tens que estar presente nas principais mídias sociais e utilizá-las de acordo com o que a audiência quer em cada uma delas. Porque, por exemplo, o Instagram hoje, eu quase não uso para conteúdo. Eu compartilho algum conteúdo às vezes, mas no Instagram as pessoas querem ver o que eu estou fazendo. Não querem tanto ver conteúdo. O conteúdo, efetivamente, eu entrego no YouTube. O YouTube tu consegue compartilhar a tela, tu consegue conversar com as pessoas que estão ali no chat em tempo real. A minha estratégia é live todos os dias para ter proximidade com as pessoas que me acompanham. Então, o engajamento eu acho que vem das lives diárias. Agora, por exemplo,
vídeo gravado traz muito mais inscrito. Então, tu tem que ter as duas coisas. Tu tem que ter live para ter proximidade com as pessoas que são inscritas e tu tens que ter vídeos gravados com recorrência, vídeos atemporais, para tu ter views o tempo todo e para tu trazer novos inscritos. O Twitter é uma ferramenta muito importante pro mercado cripto. O mercado cripto tá no Twitter, então no Twitter eu compartilho também algumas opiniões rápidas, que é como essa rede social funciona. E aí existem outras redes sociais que eu gostaria de ser mais presente, mas que, sendo muito sincero com vocês, eu não dou conta. TikTok, por exemplo, é uma ferramenta que está super em alta, que te permite, se tu acertar no conteúdo, crescer muito rápido, mas é uma ferramenta que eu não consigo dar atenção hoje. Então tu ter uma estratégia adequada para a utilização das redes sociais, de acordo com o que as pessoas que estão naquela plataforma querem consumir, eu acho que é uma excelente ideia. E ter disciplina. Né? Por exemplo, tu tem que ter disciplina. Se tu criar conteúdo hoje às 7 da manhã, amanhã às 10, e depois de amanhã tu não criar, e aí tu voltar na sexta, não vai dar certo. Ponto. Não vai dar certo. Não, eu vou ter disciplina. Toda quarta-feira, às 9 da noite, eu tô ao vivo. As pessoas se programam para isso. E aí tu respeita a tua audiência e tu faz isso. Aí a coisa engrena. Então, eu diria que ter disciplina em todas as redes sociais e utilizá-las de maneira ajustada porque a galera daquela plataforma quer assistir. Que legal, que show. Galera, a gente está chegando no final. Antes disso, Lacombe, Rui, vocês querem fazer alguma última pergunta? Muito, muito legal o bate-papo. Eu tenho vontade de fazer mais 1 milhão de perguntas, mas acho que eu vou seguir você no seu canal e eu vou fazer lá. Será muito eventualmente a gente combina um outro podcast, um outro bate-papo aí para continuar com as perguntas. Isso, claro. Eu pensei em perguntar sobre o Drex, não sei o que lá, mas isso a gente deixa para uma próxima reunião. Então. O Drex, eu vou te responder rapidamente. O Drex é uma alternativa à moeda fiduciária. Não tem nada a ver com Bitcoin. Então tem muita gente que acha o Drex é uma ameaça ao Bitcoin. Não tem nada a ver. O Bitcoin é uma alternativa ao sistema fiduciário. O Drex, eu diria que é uma evolução do sistema fiduciário, mas ainda não resolve o problema do sistema fiduciário, que é a imprevisibilidade a respeito do aumento da base monetária, portanto, da depreciação do que as pessoas economizaram durante tanto tempo de vida, e o dinheiro que as pessoas economizaram durante tanto tempo é o tempo que elas trocaram de vida delas na geração de algum tipo de valor. Então, eu acho que quando tu tá completamente exposto à moeda fiduciária, quando tu não tem Bitcoin, tu tá completamente exposto, completamente à mercê do sistema financeiro tradicional, dos políticos que governam, que decidem, né, como que a base monetária é expandida, e aí tu tens o teu tempo de vida reduzido, corroído, e o Bitcoin é uma alternativa para te proteger desse tipo de situação. Então, o Drex é uma evolução, talvez, do sistema fiduciário. O Bitcoin é uma outra coisa. Legal, Obrigado. Que show. Então é isso aí, um papo cheio de tecnologia, muito aprendizado hoje. E, João, para encerrar, fica à vontade de passar sua mensagem final e colocar suas mídias sociais, né? Você falou um pouquinho já, mas manda aí para a galera poder te seguir. A minha sugestão para todo mundo que está ouvindo esse bate-papo é que estude o Bitcoin e entenda os valores que o Bitcoin carrega com ele. E aí você vai cair num buraco do coelho que não tem fundo, assim. Você vai entender efetivamente por que esse é um ativo importante, por que é um ativo que entrega muito valor. Não é só a especulação do Bitcoin na paridade com a moeda fiduciária. É claro que a gente precifica o Bitcoin em dólar, em euro, em real, a depender da onde a gente está, mas que um Bitcoin é sempre um Bitcoin, independente do valor que ele tem na moeda fiduciária que for. Se você entender o Bitcoin, se você entender os valores do Bitcoin, você vai começar a desbravar a blockchain de contratos inteligentes, você começa a ver um monte de coisa que está surgindo em torno de blockchain e que é o futuro do mundo, assim, nos mais diferentes aspectos. Então, o meu convite para quem não está familiarizado com cripto é que estudem o Bitcoin e entendam os valores que o Bitcoin carrega com ele. Provavelmente essa é a melhor coisa que você pode fazer e que você compartilhe esses aprendizados com aqueles que estão à tua volta, às vezes com os mais jovens, né, com os filhos, com os netos, porque isso vai estar presente na vida de todo mundo lá na frente e quanto antes as pessoas souberem disso, melhor. Isso Dizem aí, que cada um compra o Bitcoin no preço que merece. Então não esperem o Bitcoin
Boa, Não esperem boa. ele ficar mais caro. Verdade. Que legal. João, queria te agradecer muito aí seu tempo que você colocou aí pra gente. Você está na Espanha, diferente fuso horário, então, pô, valeu, muitíssimo obrigado por compartilhar o conhecimento e por compartilhar a sua história de vida também. Né? Agradecer o Lacombe e o Rui, que estiveram aqui comigo nesse bate-papo. E lembrar, galera, que o Nada de Pânico ele é feito por um time de profissionais sêniores, que estão sempre aí em busca de ensinar as pessoas, trabalhar novos negócios, mas principalmente para aprender também, né? A gente está aprendendo todo o tempo, o dia inteiro a gente aprende sempre coisas novas na nossa vida. E assim terminamos, né, o episódio Nada de Pânico. Lembrando a vocês para seguir-nos na nossa página, no LinkedIn, Nada de Pânico, na nossa landing page, nadadepânico.com.br, onde você tem acesso a todos os nossos podcasts, nossos episódios. E o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. E claro, no YouTube, que é o nosso canal Nada de Pânico. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Até mais.